A conversa de Mano Menezes com Monsalve, o pedido do jogador em relação a onde gostaria de jogar, a divergência entre técnico e atleta. A gente vai falar sobre isso e também sobre o número mágico para o Grêmio se classificar para a Libertadores da América. Fala, gurizada, tudo bem? Eduardo Picão com vocês mais uma vez aqui no canal, e antes de qualquer coisa, deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações e hype esse vídeo aqui embaixo que é muito importante pra gente, tá bem? Gente, vamos começar falando sobre a conversa entre Mano Menezes e Monsalve. A gente já trouxe aqui no canal que eles tiveram uma reunião onde o Mano conversou com o Monsalve sobre o momento ruim que ele vivia dentro do Grêmio, comparou com os primeiros jogos da chegada dele. O que aconteceu para que ele não conseguisse repetir aqueles desempenhos, eles conversaram, enfim, e naquele mesmo momento o Mano mostrou lá a prancheta pro Monsalve e perguntou para ele, dentro do time do Grêmio hoje, aonde tu te enxerga jogando? E aí o Monsalve apontou para uma posição que até então a gente não sabia qual que era. Mas o Felipe Duarte, em GZH, conseguiu apurar essa posição, conseguiu conversar com pessoas do Grêmio, e a partir disso descobriu que o Monsalve teria dito que gostaria de jogar na posição do Edenilson, como um terceiro homem de meia. Eu fui até olhar alguns comparativos, olhar algumas estatísticas e mapas de calor do Edenilson para entender de fato onde que o Edenilson tem jogado. E o Edenilson ele é um terceiro homem de meio, mais puxado para o lado direito, mas mais avançado que o segundo homem, que é o Arthur. Então o Arthur fica um pouco para a esquerda, com o volante principal, o primeiro volante centralizado, e o Edenilson mais à frente pelo lado direito. Essa é a posição do Edenilson. E o Monsalve hoje se enxerga ali. O problema é que o Mano acha que o Monsalve ainda não tem características para jogar ali. Para ser um cara de contenção de bola, ser um cara que ajude mais na marcação, de preenchimento de meio campo. E o Mano não vê o Monsalve jogando ali. E o que o Mano falou pro Monsalve é que gostaria de ver o Monsalve atuando de meia lateralizado pelo lado esquerdo. A função que faz o William, tá fazendo o Amuso agora, o meia ponta, como a gente disse tantas vezes por aqui. É ali que o Mano enxerga o Monsalve atuando. Mas o Monsalve não se vê ali, se vê atrás do centroavante. O Mano até falou que vai ver como o Monsalve vai se encaixar nos treinamentos, vai testar o Monsalve, claro, na posição que ele disse que gostaria de jogar, mas a preferência do Mano não é por ali. E a partir dos treinamentos, a gente pode ver o Monsalve sendo testado em jogos, ou pela esquerda, ou nesta posição que ele solicitou ao Mano Menezes para atuar. Tá bem? Essa foi a definição e o resultado da conversa de Mano Menezes com o Monsalve. Vamos falar também sobre o número mágico da Libertadores. Aqui eu vou tentar não embananar vocês porque os cálculos são complexos. Tá? O Grêmio tem na competição hoje um aproveitamento de mais ou menos 46% de aproveitamento. Tá? Esse aproveitamento levaria o Grêmio ao final do campeonato, ter uma pontuação um pouco abaixo daquilo que é necessário para avançar na tabela, por óbvio, para chegar numa Libertadores. O Grêmio nos últimos 8 jogos tem um aproveitamento de 58,3%, tá? Esse aproveitamento do Grêmio colocaria o Grêmio numa posição de 53 pontos lá ao final do campeonato. Isso seria suficiente para chegar num G8 se todos os outros times mantivessem o seu aproveitamento do campeonato e só o Grêmio mantivesse o aproveitamento dos últimos 8 jogos. Porém, a gente sabe que as coisas vão se alterando. Hoje o número definitivo para o Grêmio se garantir no G6 e não depender de um G8 é 21 dos próximos 24 pontos. Uma campanha espetacular, né? 87,5% dos pontos das próximas rodadas, das próximas 8. Algo que é bem difícil. A gente pode trabalhar com outros números aqui, tá? Se porventura tiver um G7, o Grêmio teria que fazer 18 pontos, 75%. Se os times se mantivessem no aproveitamento que tem hoje. E para o Grêmio chegar num G8, garantidamente pode fazer os mesmos 58,3% de aproveitamento, mas o ideal seria fazer 62,5%, que seriam 15 pontos dos próximos 24. Na melhor das hipóteses, o Grêmio poderia alcançar um G6 fazendo 19 pontos, ou seja, 79% do aproveitamento, se o Botafogo mantivesse o aproveitamento que tem tido nos últimos 8 jogos, que é 45%. E o restante dos times mantivesse um aproveitamento abaixo também do que vem fazendo nos últimos jogos. Então, é um sistema complexo, mas para vocês entenderem aqui, o número mágico hoje para o Grêmio é 21 pontos dos próximos 24.
algo bem difícil, mas a gente torce que o Tricolor tenha esse embalo. E garante, visando 21 de 24, garante sem nenhuma dúvida a pontuação lá para atingir pelo menos um G6 do Campeonato Brasileiro, tá bem? Claro, pode mudar muito isso, mas estatisticamente hoje é garantido que dentro da projeção que está sendo feito o campeonato, é matemática, na minha opinião, dá para o Grêmio chegar assim no G6 dentro dos parâmetros atuais do Campeonato Brasileiro, pegando as últimas rodadas, tá bem? A gente segue atualizando o Tricolor por aqui, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações e hype esse vídeo aqui embaixo, que é sempre muito importante, eu quero a tua opinião. Dá para acreditar no sonho da Libertadores? Deixa aí pra mim. Beijo!